pertinho de você, no Brasil. Dá para acreditar? Sabemos que mais se aproxima de um roteiro de Steven Spielberg ou de George Lucas, vindo de Hollywood, quem sabe? Mas, e se dissermos que é real mesmo? Você vai acreditar? Pois não é de ver que a Polícia Federal se deparou com tal situação que só em filme de ficção científica poderia caber em nosso universo imaginário? É difícil acreditar que essa situação está dentro do nosso cotidiano. Eu, por exemplo, fico me perguntando a todo momento o que mais é real nesse mundo, que se mistura diariamente com a ficção, com a arte. É difícil de saber. Talvez seja mesmo a realidade imitando a arte. Só pode ser. E o culpado de tudo isso são mesmo os filmes de Hollywood, que ficam dando ideias por aí. Só pode ser. Está curioso para saber quem é o autor dessa história mirabolante? Pois é, nós vamos falar já já. Mas esse indivíduo, que deve ter mesmo encontrado a Arca da Aliança, ele, ou alguém muito próximo a ele, ganhou nada mais nada menos que 640 vezes na loteria, entre Mega Sena, Loto Fácil, Quina e os Cambau. Tudo isso em apenas 2 anos, 640 vezes. Só para você ter uma ideia, um ano tem 365 dias. É como se essa pessoa tivesse ganhado na loteria todos os dias da semana, por quase 2 anos, de 2019 a 2021. Ou seja, já imaginou? Ele ganhou ontem, ganhou hoje, vai ganhar amanhã e depois, até completar 2 anos. Você não acha isso maravilhoso? Eu acho. É sensacional. Quantas vezes você, simples mortal, que não sabe onde encontrar a Arca da Aliança, já ganhou na loteria? Agora, ganhar 640 vezes os maiores prêmios e movimentar quantias que beiram os bilhões de reais, só mesmo encontrando um artefato de outro mundo para manipulação da realidade, dos números e da sorte. Não é não? A quantidade de vezes que essa pessoa ou esse sortudo ganhou na loteria acabou chamando a atenção da Polícia Federal e do GAECO, especializado na investigação e combate ao crime organizado, entidade ligada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Se descobriu, com o apoio do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que esse indivíduo dividiu a sorte dele ou a informação privilegiada com outra pessoa de seu círculo de convivência, a própria esposa. Juntos, segundo a polícia, o casal teria movimentado mais de 525 milhões de reais apenas entre 2020 e 2021. Uau! Em apenas um ano. Isso é genial demais. É fantástico, é de outro mundo. Em um dos sorteios investigados pela polícia, esse indivíduo, com a esposa dele, participou de um bolão com um traficante de drogas chamado Anselmo Bechelli Santa Fausta, mais conhecido como Cara Preta, que foi assassinado em uma emboscada em dezembro de 2021. Já tem ideia agora, mais ou menos, de quem estamos falando? Pois o COAF descobriu que parte do prêmio recebido pelo traficante foi movimentada por empresas em nome de Maíra Marcílio Daer, também ligada ao tal indivíduo sortudo. Sabe quem ele é? Agora vamos dizer. Na verdade, quem está dizendo não somos nós, é a Polícia Federal. O nome desse cara, que parece ter descoberto a Arca da Aliança, é João Muniz Leite, brasileiro. E a profissão dele? Contador de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha.
Alguém com certeza achou a Arca da Aliança. Não pode ser outra coisa. Não pode. Não tem jeito. Todos ligados à família com esse nome, da Silva, descobriram uma maneira de ficar milionários. É impressionante. Se não, vejamos. Antes de acharem a Arca da Aliança, um era torneiro mecânico e virou presidente do país pela terceira vez. O outro era cuidador de animais em um zoológico e passou a ser considerado um dos empresários mais talentosos do mundo. O contador dele ganha incríveis 640 vezes na loteria. E a esposa, chamada de Alexandra Silveira Andriani, embarcou na onda de sorte deles também. Não é fantástico isso? É melhor do que qualquer toque de Midas. Quem se aproxima da família, prospera. Só não a ex-esposa de um dos filhos que tomou porrada na cara e ninguém comentou nada. Até esse filho, mais novinho, foi beneficiado de alguma forma, como, por exemplo, o silêncio das entidades que adoram proteger os direitos dos oprimidos e a sanção de lei que proíbe a divulgação de nomes de quem comete violência doméstica. 640 vezes é muito. Sabe qual a probabilidade disso acontecer? Nem contando com as habilidades do Doutor Estranho da Marvel, conseguiríamos vislumbrar alguma estatística de tão impressionante que é. Mas ele, ao que parece, tem como provar que ganhou mesmo, na loteria. Deve ser do mesmo jeito que outro sortudo do passado justificou. João Alves, o baiano, um dos anões do orçamento, lembra dele? Na época do escândalo do orçamento, ele ficou conhecido com a célebre desculpa de ter ganhado na loteria 56 vezes, só em 1993, que pela probabilidade matemática representaria um gasto de 17 milhões de dólares em apostas em um ano apenas. Dólares. Ele e os comparsas políticos manipulavam, na época, emendas parlamentares com o objetivo de desviar o dinheiro público através de entidades sociais fantasmas ou com a ajuda de empreiteiras. Olha a escola aí onde surgiu. Eu cobri essa história pela Globo, na época, do começo ao fim, e sei o que estou dizendo. O escândalo foi revelado após o assessor da Comissão de Orçamento, o senhor chamado José Carlos Alves dos Santos, ter sido preso acusado de tramar a morte da própria esposa. Ele não aguentou a repercussão que o caso teve e resolveu abrir a boca, delatando todo